Salve galera, vamos lá. O negócio é o seguinte, agora um pouquinho mais de calma, um pouco só, tá? Ainda tô completamente, assim, bem destemperado, né, com essa partida. O que é completamente natural para cada um, né? Mas colocando os pingos nos is aqui de tudo que aconteceu e tá acontecendo na realidade. Tá, o Botafogo perde a primeira partida no estádio Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma limpada aqui na câmera. Peraí, opa. Agora ficou melhor. E cara, né, já tem inclusive polêmica em relação à entrevista do Lage, né, tudo mais. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso, né, quando a gente tiver mais informações, enfim. Né, cara, vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo, que o Botafogo perde a sua primeira partida. E isso é muito louco, né, que o Botafogo perde a sua primeira partida dentro de casa no estádio Newton Santos, apenas na 22ª rodada. O doloroso é perder essa partida justamente contra o Flamengo, né, cara, que é não só um concorrente, né, cara, no pelotão de frente do campeonato, embora o Botafogo ainda esteja muito à frente dos demais, mas também, né, cara, por ser um clássico, óbvio, né, cara, a gente tá falando do principal rival do Botafogo, né, e aquilo, né, cara, o Botafogo ganhou o primeiro jogo no Maracanã, mas perde a segunda partida no Newton Santos e talvez, cara, a gente tenha ficado tão chateado com o desempenho, talvez com alterações, com escolhas do técnico, justamente porque era uma partida que dava pra ganhar. Sabe, eu acho que é o principal fator, tá legal? Não vou nem pedir pra se inscrever nem nada, porque eu acho que quando o Botafogo perde, pô, a gente só tem que trocar uma ideia, trocar resenha e, enfim, dane-se a quantidade de inscritos, eu acho que a gente tem que trocar uma ideia sobre o que tá acontecendo, tá legal? A gente começa com a escalação, né, em que o Botafogo, ele coloca, né, escala surpreendentemente JP Galvão e Segovinha no mesmo lado, sabendo que o Botafogo ele teve problemas contra o São Paulo quando essa dupla esteve em campo lá na partida contra no Morumbi, contra o São Paulo. Assim que essa dupla entrou do lado direito, o São Paulo começou a atacar só por ali, o Botafogo teve problemas, tá? E no jogo contra o Defensa e Justiça é a mesma coisa. Quando a gente teve o Matheus Ponte, que era um lateral que estava com problemas, né, no ritmo de jogo, e o Segovinha, a gente também sofreu por aquele lado e foi por ali justamente que saiu a eliminação do Botafogo, tá? Seguinte, apurei, óbvio, né? Porque, pô, Brown, né, o Di Plácido pode ter sentido alguma coisa, pode ter tido um problema físico, né, pode ter tido alguma coisa, que alguns jogadores tiveram virose e tal, mas não foi, tá? Foi opção técnica, o Di Plácido ficou no banco porque tinha que ficar, tá? E aí, de resto, né, a gente teve o Marçal titular, a gente teve o Gabriel Pires no lugar do Tietê, né? E, assim, eu não diria que a questão não é nem o JP Galvão ser titular. Eu acho que é o combo JP e Segovinha daquele lado. O Flamengo foi muito letal ali pelo lado esquerdo ofensivo deles e o direito defensivo nosso, tá? E o jogo já começa tenso a partir do momento em que, assim, acho que o Botafogo ele entra tenso na partida, tá? O Cuesta é uma bola que normalmente ele temporizaria, né? Vamos por parte aqui, tá? Ele espana para a disputa de bola, o Flamengo fica com a segunda bola, inversão, Wesley cruza, Marlon Freitas no susto acaba colocando para dentro do gol, o Marlon que inclusive sentiu esse gol, tá? Até ele voltar para o jogo, ter uma boa partida, assim, demorou um pouco, tá? A gente teve problemas, e o Flamengo com 1 minuto de jogo fez 1-0, coisa que aconteceu assim, se repetiu um cenário lá de Brasília no Campeonato Carioca, o Botafogo com 1 minuto entrega um gol pro Flamengo. Só que aí, cara, assim, no momento que eu achava que o Botafogo ia sentir o gol, né, que foi sofrido, o Botafogo entra no jogo e talvez dos 10 minutos do primeiro tempo até os 30, 40 do primeiro tempo, o Botafogo tenha engolido o adversário com poucas vezes eu vi aqui no estádio Newton Santos no primeiro tempo. Tá, assim, mas foi um amasso absoluto, né, em que o Botafogo ele conseguia ter um bom desempenho em dinâmica de jogo, em circulação, em rotação. O Botafogo conseguia tocar muito bem a bola, chegava, Matheus Cunha fazia defesas e aí o Botafogo chega ao gol de empate, né, numa bela escorada do Tiquinho que com 10 minutos retomou o ritmo, entregou para o Vitor Sá marcar um golaço. O Botafogo fez 1-1, empatou o jogo e aí num determinado momento o Flamengo também é um time, além de, embora não esteja na sua melhor fase, é um time experiente, é um time que está na final da Copa do Brasil, é um time vitorioso e um time muito qualificado, tá? E a gente já vai chegar lá nessa situação. O Flamengo, ele chega, né, e começa a tocar um pouco mais a bola, né, tirar um pouco a bola do pé do Botafogo e rodar, que é uma coisa que o São Paulo gosta, né, justamente ter muito a bola para evitar com que o adversário te coloque pressão. E aí o jogo ficou um pouco mais frio, até que o Botafogo conseguiu retomar, fazer contragolpes e, cara, o Bruno Henrique perdeu 2 oportunidades no primeiro tempo, beleza.
Mas o Segovinha não pode errar o passe que ele errou num contragolpe, que era só ele tocar no Eduardo na esquerda. Ele buscou o Vitor Sá do lado direito, que estava impedido. E depois o Eduardo também não pode perder a chance que ele perdeu no último lance do primeiro tempo. Tá? Esse é o ponto. Fomos para a segunda etapa. Tá? O Flamengo organiza, a equipe não necessariamente muda, mas o Flamengo ele organiza a dinâmica do meio-campo para gerar um 1-1 o tempo inteiro entre Bruno Henrique e JP Sampaio. JP Galvão, tá? O JP Galvão, ele simplesmente, assim, no primeiro tempo eu não acho nem que ele foi mal, tá? Acho que ele foi ok, né? Acho que na parte ofensiva ele foi bem, defensivamente gerava espaços. E o Sampaoli, que é malandro, percebeu, cara, o doce tá ali, né? O Botafogo ele mexe, coloca o Vitor Sá, coloca o Vitor Sá na direita, o Luiz Henrique na esquerda, coloca o Tietchan no lugar do Gabriel Pires. O Gabriel Pires que, na minha opinião, tá, não fazia nenhum mau jogo, mas o Gabriel é muito imprudente, sabe? Eu acho que essa é a palavra. O Gabriel joga bem, mas é muito imprudente. Acho que é a grande questão. O Gabriel Pires é um cara que ele tenta dar um totozinho, ele tenta dar um passe de efeito, tenta dar uma caneta, e nessa ele se arrisca muito, acabou saindo, entrou o Tietchan, só que o Tietchan entrou pior do que o Gabriel, na minha opinião, tá? Diogo Costa entrou, no lugar do Tiquinho, que realmente está sem ritmo, né? E o Segovinha saiu para a entrada do Luiz Henrique. E aí nessa, cara, a gente atacando muito, né, com o Vitor e o Luiz, a gente acabou desguarnecendo ali o JP Galvão com o Bruno Henrique o tempo todo. E aí nessa, cara, foram 3 lances seguidos, né? Numa delas, gol anulado, na outra, chute perigoso, na outra, saiu o gol. O Bruno Henrique é um jogador muito perigoso e assim, contra um Flamengo tão qualificado, a gente não pode... Contra o Bahia, você dá esses moles, os caras vão errar. Contra o Coritiba, você dá esses moles, os caras vão errar. Contra uma equipe qualificada, né, da qualidade técnica, eu não falo nem tática, tá? Porque taticamente eu acho que eles estão abaixo. Mas tecnicamente o refino de um Gerson, de um Bruno Henrique, de um Pedro, apesar do Pedro viver uma fase ruim, assim, você não pode se dar o luxo de errar como o Botafogo errou contra esse time. Saiu o segundo gol, o Botafogo desligou do jogo, entrou o Júnior Santos, tentou dar um gás, o Lucas Perry foi para a área, em determinado momento a gente teve ali algumas mínimas oportunidades. Eu acho que aquela bola que o Tiquinho chutou, que o Léo Pereira tinha em cima da linha, foi um pecado. Mas enfim, acho que o Botafogo peca hoje pelo... Pode ser, acho que muita gente vai falar que é engenharia da obra pronta da minha parte, tá? E tudo bem, acho que cada um tem o direito de falar o que quer. Mas independente do que se pensa para a dinâmica coletiva entre JP Galvão e Di Plácido, acho que era jogo para o Di Plácido, tá? Titular durante o primeiro turno inteiro, a confiança do grupo, talvez Tietchan igualmente, embora Tietchan tenha entrado mal, tá? Mas acho que era um jogo que você não podia arriscar JP Galvão num clássico dessa dimensão. Acho que é uma falta de compreensão do Lage, né, que vem de fora, que vem de longe, de um Botafogo e Flamengo, num momento que o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com tanta folga, sabe? Eu acho que é momento, assim como se justifica, inclusive, a manutenção do Marçal em relação ao Hugo, era para se ter a manutenção do Di Plácido em relação ao JP Galvão. Essa, pelo menos, é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, tá? E agora saiu aqui na coletiva, e eu quero fazer mais um vídeo em breve com vocês sobre isso, né, que o Bruno Lage, meio destemperado, de cabeça quente, falou que qualquer coisa ele coloca o cargo à disposição do diretor e do dono do clube, né, que ele, enfim, né, não está entendendo o destempero nesse momento, mas eu acho que quem está se destemperando é ele, sabe? Assim como eu fui um cara que eu achei exagerados as vaias da torcida do Botafogo no jogo de ida contra a Defensa, que foi 1-1 na Copa Sul-Americana, hoje a torcida do Botafogo, apesar da derrota e apesar dos erros dele, né, do Bruno Lage, a torcida do Botafogo em peso aplaudiu. Tá? Eu esperava que a torcida do Botafogo fosse vaiar. A torcida do Botafogo aplaudiu, mesmo com a derrota, e cantou ao fim do jogo. Então hoje o Bruno Lage não pode falar da torcida, hoje o Bruno Lage não pode falar de falta de apoio. Tá? E assim, cara, a gente não pode se destemperar. É claro, é chato pra caralho perder pro Flamengo? É chato pra caralho ter que ouvir o vizinho falando pra você, tu entrar no teu grupo de WhatsApp e ter flamenguista pra caralho te enchendo o saco. Lógico, ninguém fica feliz com um resultado desse. Mas significa que o Botafogo tem que entrar numa crise? Não tem que entrar em crise. O Botafogo é líder do campeonato, 11 pontos de vantagem ainda em relação ao Palmeiras, que joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Botafogo ainda tem uma vantagem muito grande, muitos jogos dentro da sua própria casa. É chato, é uma merda perder, dava pra ganhar? Dava. Tá todo mundo puto? Tá. Mas não é crise, sabe? Vambora.
vida que segue, passou, página virada. E na boa, Laje não pode se destemperar do jeito que ele se destemperou na coletiva agora há pouco. Valeu? Um abraço, quero saber a opinião de vocês. Fui.